Divaldo e a esta igreja Batista do Parque, não é assim? É do Parque. O privilégio de estar aqui participando deste aniversário. Realmente, eu fiz dia 3, 65 anos de minha consagração ao ministério. No dia seguinte, eu assumi o pastorado da primeira igreja batista em Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, vocês já viram que eu comecei com fogo, né? Queimados. E ali comecei, fiquei 3 anos, e depois fui para a Igreja Batista do Meier, do Rio de Janeiro. E do Meier que vim, 8 anos depois, para São Paulo, e fiquei na primeira igreja quase 28 anos. 27, e depois mais um como interino, cuidando da sucessão pastoral. Dou graças a Deus por estar também participando de vários pastorados interinos, ajudando igrejas em processo de sucessão pastoral, da escolha de novos pastores. Fiquei contente ao saber dos temas que o pastor desta igreja vai abordar nos próximos domingos, 14, 21, 28, procurando levar esta igreja a compreender a missão precípua da igreja, com os olhos de Jesus, dando continuidade ao ministério de Jesus, espalhar-se para abençoar. Então, como a igreja vai espalhar-se para testemunhar, ela precisa saber por que se reúne, por que se ajunta, por que e para que a igreja se reúne como igreja. Meus irmãos, num tempo em que o número de desigrejados, isto é, gente que se diz crente, mas está fora da igreja, é tão grande, e de crentes ausentes dos cultos de sua igreja, é tão grande, especialmente depois da Covid, com o fechamento de templos e a utilização apenas das mídias como única forma de comunicar a palavra de Deus, parece-me imperativo tratar do tema desta mensagem. Por que e para que a igreja se reúne? Eu vou dar um pouco de trabalho ao pessoal da mídia. Quem é que está cuidando da mídia hoje? De olho, então, porque eu dou trabalho. O meu texto inicial é Efésios 4, de 1 a 16. A versão que uso é a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Não sei se o seu computador tem, mas se não, a Bíblia que a igreja usa. Qual é a Bíblia aqui usada? Qual a versão? Hein? NVI, então. A minha é NAA. Há muitas versões hoje. Por que tantas versões da Bíblia? Porque a língua é dinâmica. Há termos, há palavras que com o tempo desaparecem. Não é verdade? Então, é preciso que haja novas versões, trocando essas palavras, fiel, entretanto, o tradutor ao original, grego ou hebraico, por palavras de hoje, sinônimos, bons, perfeitos. Pois bem, vamos ler então Efésios 4, de 1 a 16. Eu vou ler o versículo e os irmãos vão ler outro. Vocês viram que cantamos aqui, o momento em que os homens cantavam e as mulheres cantavam, então vai ser assim. Eu vou ler e os irmãos vão ler o versículo seguinte. Fiquemos em pé para a leitura e os irmãos acompanhem comigo. Efésios 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda a unidade de mansidão, com unidade, suportando uns aos outros em amor. Vou explicar uma palavra ali. Longanimidade. O que é longanimidade? Às vezes aparece a palavra paciência. Longanimidade
é diferente de paciência, inclusive na língua grega. Paciência é a capacidade de você estar firme diante de circunstâncias contrárias, adversas. Já a longanimidade é a capacidade de você manter-se firme diante de pessoas adversas. A Bíblia não fala da paciência de Deus. Toda vez que houver paciência, da sua tradução, é longanimidade. Porque Deus não precisa de paciência, porque o universo está em suas mãos. Mas precisa de paciência, porque criou seres livres, que podem rebelar-se contra Ele. E por causa da longanimidade de Deus, o mundo não acabou ainda, nem Jesus voltou. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Quando alguns questionavam por que as promessas não foram cumpridas, etc. É pela longanimidade de Deus. Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Então, Deus é longânimo. Eu dei essa explicação para entenderem bem a diferença. Algumas versões têm paciência, mas é longanimidade. No original, está certo aí. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Leiam agora o próximo. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora vejam os dons a que Paulo aí se refere, diferentes daquele de 1 Coríntios 12. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons. Vejam o versículo seguinte. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Pois bem, agora vamos ver os dons que ele deu. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos nós, a igreja no sentido também de toda a terra, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Para que nós sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, por que nos reunimos como igreja? Eu vou apresentar algumas razões bem bíblicas, bem firmes. Observem bem. Eu estou dizendo agora a vocês que estão em casa, estão ouvindo esta mensagem. Vocês que talvez, desde a pandemia,
se acostumaram a ficar em casa e a adorar a Deus como se estivessem aqui. Só que Deus quer que nós nos reunamos para nos edificarmos uns aos outros. A mensagem pelas mídias é verdadeira, mas eu não posso compartilhar com meus irmãos, não posso dizer ao meu irmão ao lado, viu o que a palavra de Deus diz? Vamos então nos consagrar. Nós não podemos ajudar uns aos outros enquanto ouvimos. Sim, meus irmãos, você está em casa aí, sente fome, vai à geladeira, deixa para lá a mensagem e vai comer alguma coisa, ou beber alguma coisa. Você não presta atenção, aqui você não tem outros irmãos, então nós precisamos de estar juntos. Hoje de manhã fui à igreja de que sou membro, de que fui pastor 28 anos, a primeira igreja batista de São Paulo. Como foi bom ouvir a mensagem do pastor, como foi bom celebrar, estar ali com os irmãos na celebração da ceia do Senhor, como foi bom orar pelo Brasil, cantar o hino nacional, orar pelo Brasil, pedindo paz para o Brasil, justiça, verdade, liberdade. Como foi bom estarmos juntos. A oração que Jesus ensinou, quando Jesus ouviu dos discípulos o pedido, ensina-nos a orar, o que foi? Não foi Pai meu, mas Pai nosso. Pressupondo que a comunidade do Reino de Deus, a igreja, se reúne e ora com o Pai nosso. Aqui nós estamos diante de nossos irmãos. Todos somos iguais, filhos do mesmo Pai. Não há fortuna, não há saber, não há importância política, nada que nos torne melhores do que qualquer outra pessoa. Todos somos iguais, pecadores, remidos pelo sangue de Jesus. Amém? E por causa de Jesus, nós somos herdeiros de Deus, porque co-herdeiros de Cristo. Isto é, nós herdamos juntamente com Ele. Então, somos um povo que precisa reunir-se para adorar. Esqueci de olhar para a galeria. Agora é que eu estou olhando. A gente lá. Então, por que nos reunimos? Primeiro, em virtude da natureza mesma da igreja. Vamos para a etimologia da palavra igreja. A palavra igreja vem de eclesia. Iglesia, eclésia em latim, não é? Iglesia em espanhol, chiesa em italiano, igreja em francês. Esta palavra, todas essas palavras vêm da mesma raiz, eclesia. O que é eclesia? É a assembleia dos chamados para fora. Nós fomos tirados do mundo para formar uma assembleia. A assembleia é de um só. A assembleia resolve todos separados. As assembleias resolvem juntos. Então, nós somos uma assembleia, uma comunidade que se reúne para cumprir os propósitos de Deus. A igreja cumpre o seu papel quando é igreja, a assembleia dos chamados. Uma assembleia que se reúne, não para deliberar, isso acontece nas assembleias administrativas, mas para ouvir a palavra de Deus, para estudar, para crescer espiritualmente, para ajudar uns aos outros. Então, é muito importante isso. Mas a igreja se reúne pela expressa vontade do Senhor. Não tinha havido, ao que consta, pandemia, no tempo em que o autor de Hebreus escreveu. Mas olha o que ele diz, escrevendo a sua carta. Olha o que ele diz. Não deixemos de nos congregar, estar juntos, como é costume de alguns. Já havia os acostumados a não se reunir. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar. Outra versão diz, não deixemos a nossa congregação.
como é costume de alguns. É o Espírito de Deus que inspirou o autor de Hebreus a escrever. Eu não sei se alguém aqui sabe o autor da carta aos Hebreus. Se alguém souber, por favor, levante-se e fale, porque será uma grande contribuição para a erudição do Novo Testamento. Porque até hoje não sabem. Há várias possibilidades, mas a gente não sabe. Bem, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, de outra versão, pelo contrário, nos reunamos-nos para que admoestemos uns aos outros. Como você pode admoestar a seu irmão se não estiver perto dele, junto dele, com ele, na Assembleia dos Salvos? Se você estiver sozinho em casa, admoestar quem? Os mandamentos de mutualidade são aqueles uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Como eu vou amar quem não está perto? Perdoai-vos uns aos outros. Como eu vou perdoar se não há uma pessoa que me ofendeu e que está perto de mim, eu tenho de perdoar? Então, nós precisamos entender a necessidade. Nós nos reunimos por vontade expressa de Deus. Não é a vontade de Deus, você fica aí sozinho em casa, ouvindo esta mensagem e assistindo este culto. Você não está realmente congregado aqui, não está adorando juntos, não conhece essa atmosfera. Então você está distante. Já pensaram se Jesus viesse agora? Todo mundo aqui já subia para estar junto dele. Você alegar, Senhor, me perdoe, eu estou sozinho aqui, mas eu quero ir também. Aí Jesus levasse você também. Mas é como é bom ir juntos, não é? A igreja é uma festa. Eu considero a igreja como uma festa de Deus na terra, sabe? Toda igreja tem cantina. Que coisa boa. Como se come nas igrejas evangélicas. Pelo menos batistas. Mas nós seguimos o modelo do Novo Testamento. Os crentes da igreja de Jerusalém se reuniam no templo e nas casas, nesse movimento pendular da igreja primitiva, dos pequenos grupos ou dos grandes grupos. Mas comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Crente come. Eu vou a algumas igrejas, há tanta fartura, que eu paro em algumas mesas para dizer, olha, se esta igreja trabalhar como come, ninguém vai segurar esta igreja. Uma coisa impressionante, comendo com prazer, com alegria. É uma coisa que a gente, quando está junto, come bem e come alegre. Aliás, é coisa boa comer com outros. Nada de comer sozinho, não gosto de comer sozinho. Eu era tão magro, quando fui consagrado ao ministério, há 65 anos, que eu convidei um diácono da primeira de Queimados para almoçar comigo, para me treinar a comer bem. Porque ele comia muito bem. Então, para me ensinar a comer bem, eu convidava ele a almoçar lá em casa. Que beleza, era uma festa. E eu de olho nele. Olha como se faz, como se prepara o garfo, como se come. A gente tem que aprender. Bem, a igreja é uma escola. Como se come aqui? Eu não sei aqui, pastor. Comem também bem? Comem? Então, ótimo. Olha, eu não conheço igreja que coma mais do que a primeira igreja batista do Brás. Lá se come em todo culto. Quarta-feira tem cantina. Escola dominical, tem o culto. Depois vem a escola, mas ao intervalo, comem. A cantina funciona. Depois que o povo vai para a escola dominical, alimentado, e fica 1 hora estudando a palavra de Deus. Como é bom estar na igreja, ser igreja. Eu hoje mandei para a Igreja Batista de Marechal Hermes uma mensagem, agradecendo aquela igreja que me acolheu por batismo em 18 de junho de 1950. Quem já era nascido em 1950 aqui, levante a mão. Vocês desculpem, todos são velhos, não é? Porque é muito tempo. Pois bem, a igreja me acolheu. Gente, coisa boa é ser acolhido pela igreja. Eu mandei então uma mensagem, 2 minutos e meio, agradecendo a igreja. Ela foi um verdadeiro seminário prático para mim.
eu disse à igreja de Marechal Hermes o seguinte, olha, o que foi esta igreja para mim é um hospital escola para o formado em medicina. O formado em medicina não pode clinicar enquanto não fizer residência médica, para pôr em prática todas as coisas que ele aprendeu, não é assim? Com mestres, com os mestres. Se eles erram, então o mestre corrige. É o cirurgião, é o médico clínico, como examinar, como conhecer bem os sinais. Bem, hoje os médicos estão facilitando a vida, ou facilitando-se a profissão. Já, nem olham para a gente, já pedem os exames. Vem depois os exames. Já repararam? Hoje o médico não ausculta, não toca, não ouve. Os médicos antigos eram diferentes, gente. Mas olha, o que eu quero dizer é isso, a igreja de Marechal Hermes foi uma escola prática para mim. Lá aprendi a falar, aprendi a cantar, aprendi a ensinar, aprendi a liderar. Fui presidente da mocidade com 16 para 17 anos. Aprendi a liderar grupos grandes, a Associação de Jovens, lá em Marechal Hermes, a Associação Vesper, das igrejas de toda aquela região. Aprendi a redigir atas, porque fui secretário da igreja. Como eu aprendi, quando eu fui para Queimados, já fui preparado pela escola, igreja escola. Eu defendo, sabe, pastor, especialmente para as igrejas grandes, criarem uma residência pastoral, para 1 ou 2 formandos por ano. Eles fariam 1 ano de residência pastoral, em todas as áreas, pregação, ensino, liderança. O pastor vai pedir que ele presida uma reunião, para ele aprender, fazendo. Por isso ele tem que observar antes como o pastor faz. Então, eu penso numa coisa assim, eu estou para propor a 1 ou 2 igrejas grandes de São Paulo, a residência pastoral. Residência nesse sentido, de permanecer treinando-se por 1 ano. E essa igreja será uma plataforma para lançamento de excelentes pastores, bem preparados. Acha boa ideia? Não é interessante? Eu gostaria de ter tido, mas eu tive. Não formalmente, mas informalmente. Eu era até gago, vocês saberem. Eu era gago. Eu aprendi a falar na igreja. Do dia que eu fui batizado, eu tinha 15 para 16 anos. Todos nos formamos à frente, éramos uns 15 batizados. Veio o presidente da mocidade e disse, irmão Irlande, o irmão vai ser membro da mocidade, que se reúne domingo às 6 horas. Em seguida veio um outro. Irmão Irlande, o irmão vai ser do meu grupo. A União de Mocidade devia ter uns 50 membros. Tinha 4 grupos, tomando nomes dos montes da Bíblia. Grupo Sinai, Grupo Tabor, Grupo Hermon. Eu era do Grupo Hermon. E aí o diretor chega e diz assim, irmão Irlande, o irmão vai pertencer ao Grupo Hermon, eu tenho uma tarefa para o irmão próximo do domingo. Apresentar a biografia de Salomão. Sabe o que eu fiz? Aceitei. Gente, é demais. Eu nunca rejeitei desafio. Isso eu posso dizer a vocês. Nunca rejeitei. Mas fiquei apavorado. E agora? Onde eu vou encontrar um resumo, uma sinopse, uma visão sinóptica e bem curta da vida de Salomão? Eu sabia que a vida dele está lá no Antigo Testamento, dos reis, não é? E crônicas. Então, eu falei com o pastor, depois do culto. Pastor, o senhor tem um livro que me possa ensinar um resumo da vida de Salomão? A partir do resumo, eu estudo toda a história e referências e preparo a minha lição. Ele me emprestou o dicionário John Davis. Hoje eu tenho uns 8 dicionários, em várias línguas. Então, hoje eu tenho acesso a muita informação, até uma enciclopédia sobre o que eu falei ao pastor. Bem, irmãos, eu peguei aquele resumo do dicionário de John Davis,
pesquisei todos os textos bíblicos importantes sobre Salomão, sobre o começo, meio e fim da vida dele e ministério. Ele terminou muito mal, porque esqueceu o Senhor, se meteu com mulheres pagãs, foi conduzido ao paganismo. Lembram-se disso? Ele começou bem e terminou mal. Então, tudo que ele escreveu é certo, mas como ele viveu no fim, é errado. Nós temos que ver também os erros dos heróis da Bíblia. Bem, apresentei a minha mensagem tremendo. Eu segurei a mesa com a mão direita e a folha de papel ao maço com a mão esquerda. E comecei. Salomão, também chamado Jedidiá. Você sabia disso? Que outro nome de Salomão é Jedidiá? Pois é, está aprendendo hoje. Valeu o meu estudo há 70 anos. Né? Foi em 1950, quando dá 75 anos. Valeu a pena. Porque a Igreja do Parque vai saber agora que outro nome de Salomão é Jedidiá. Bem, apresentei. Aprendi a não gaguejar. E é fácil. É você falar abrindo bem a boca. Você viu algum cantor gaguejar quando canta? Por quê? Porque quando canta você abre a boca. Não é isso? Você fala com a boca fechada, boca que usa, né? Se usa na linguagem musical, você vai gaguejar. Bem, a igreja me ensinou isso tudo. A igreja foi minha escola. Eu aprendi a ser gente. Eu aprendi a ser homem. Eu aprendi como escolher uma esposa. Deus me permitiu escolher esta menina na igreja. Deus me permitiu casar com ela. Já fizemos 69 anos de casados. Esperamos fazer 70 em março. 10 de março. Ah, meus irmãos. Como é bom. A igreja me ensinou tudo isso. Você quer encontrar uma esposa, um marido, um noivo, uma noiva, um namorado, namorada, procure na igreja. Procure num lugar a que você sempre queira ir. Não no mundão. Porque ela vai levá-lo para lá. Ou ele vai levá-la para lá. Então, a igreja nos ensina tudo. Eu aprendi a ser gente. Aprendi a casar, aprendi a criar meus filhos, aprendi a educar meus filhos, aprendi a pregar e fui chamado por Deus na igreja para o ministério. Eu me preparei, a igreja me ajudou. Meus irmãos, a igreja é uma bênção. Você não sabe, você que está apenas vendo, o que perde faltando à sua igreja. Estando ausente à sua igreja. Olha, vá para a sua igreja. Volte logo. A morte pode colher você. E você comparecer perante o Senhor. Uma enfermidade grave pode colher você. Jesus pode voltar, porque Ele está para voltar a qualquer hora. E você não está bem, estando longe da sua igreja. Bem, a expressa vontade do Senhor é que a gente se reúne. Mas em virtude da natureza da igreja, como família, como uma família pode existir e subsistir sem unidade? Os pais, os filhos, os irmãos. A igreja que ora unida, aliás, era o slogan da Igreja Católica anos atrás. A família que reza unida, permanece unida. Nós usamos outra terminologia. A família que ora unida, que adora unida, permanece unida. Nós somos família de Deus. Aqui estão minhas irmãs e meus irmãos. A gente que eu nunca tinha visto antes, mas vou ver no céu eternamente. Então, eu gosto de conhecer gente nova. Ah, meus irmãos, Jesus, a natureza da igreja, a igreja é família. A oração dominical pressupõe isto. Oramos como filhos reunidos. Interessante que Jesus diz uma coisa interessante. Ele diz, quando 2 ou 3 se reunirem no meio deles eu estarei. Quer dizer, a igreja sempre reunida tem mais um. É Jesus. Jesus está aqui para ser adorado e para abençoar. Contem quantos estão aqui, acrescentem mais um. O Senhor está aqui.
Então, se eu estou com a minha esposa orando, é a menor unidade, o casamento. Pois Jesus disse 2 ou 3. 3 já é o filho. Então, a família é uma igreja pequena. É uma igreja pequena. E a igreja é uma família grande. Então, é maravilhoso estarmos na igreja, reunirmos-nos na igreja. Eu sinto falta da igreja. Quando eu viajo para o exterior, já estive em 40 países. O primeiro lugar que eu procuro é uma igreja. No domingo, eu vou lá. Às vezes eu não encontro uma igreja evangélica. Eu estava em Nova Delhi, na Índia, mas havia um templo católico. Eu fui lá. É um lugar que fala de Jesus aqui. Não foi um templo budista. Então, a igreja é um lugar. Eu estava na França, fui celebrar um casamento. Na França, o casal alemão, ele, filho de um alemão, morador do Brasil, Ebert. E Lucas Ebert, o pai dele toca na Orquestra Sinfônica de São Paulo. E ele estava estudou contrabaixo lá em Berlim. Ele conheceu uma moça na igreja. E aí ela veio com ele ao Brasil para uma visita e ela me conheceu. Disse, não, eu quero que este homem celebre o nosso casamento. O co-oficie. Pagaram a minha passagem. Fui a Londres, fui a Paris. De lá, eu viajei para aquela cidade dos festivais de cinema. Como chama mesmo? Hein? Não, na França. Hein? Cannes. Eu celebrei o casamento em Cannes. O meu hotel ficava a 20 metros do local do festival de cinema. Mas eu fiz num templo da Assembleia de Deus, em Cannes. Foi no sábado. Eu tinha domingo só à tarde que eu voaria para Paris, passaria lá um dia e voltaria para o Brasil. Não havia igreja evangélica perto do hotel. Foi uma igreja católica. Notre-Dame de Bon Voyage. Quer dizer, Nossa Senhora de Boa Viagem. Olha, está ótimo, ia viajar. Não é? Vou lá. Adorei a Deus. Não adorei Nossa Senhora. Adorei a Deus, não é? E orei ao Senhor. Senhor, abençoa a minha viagem. Que seja abençoada até Paris, depois até São Paulo. Meus irmãos, procure uma igreja. Emerson Fosdick tem uma frase interessante. Tu mostras o teu caráter pelo primeiro lugar que procuras ao chegar a uma cidade. Pense bem no que ele quer dizer. Bem, meus irmãos, uma outra razão é o seguinte, é que pela natureza da igreja como edifício de Deus, essa é uma das imagens interessantes. Primeira carta de Pedro, 2, 5 e 6. Também vocês, olha lá, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras que têm vida, ou pedras vivas. Jesus é a pedra angular do edifício espiritual. Nós somos as pedras, ou tijolos. Você já pensou a falta que faz um tijolo numa construção? Há uns 40 anos, eu fui falar no Retiro de Pastores, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, no acampamento batista. Tempo de frio, um gelo. E nos reunimos no auditório, que seria do acampamento batista. Só que havia uma área aberta lá em cima. Não havia tijolos. E nós íamos dormir lá também. Deitamos e ninguém conseguia dormir. Porque faltavam tijolos. Meus irmãos, se faltar um tijolo aqui,
Se eu botar um tijolo entre uma ventania aqui, você vai sentir um frio enorme. Mas todos os tijolos estão juntinhos. Assim é a igreja. Quando todos estamos juntos, o edifício está completo, está perfeito para a glória de Deus, sobre o alicerce e a pedra angular, que é Jesus. Olha, se somos edifício e pedras vivas, temos que estar juntos. Você já pensou, você lá em casa? Está longe, rapaz. Está faltando aqui. Ou faltando a sua igreja. Lá estão sentindo frio, sentindo a sua ausência. Então, nós nos reunimos por isso. Porque somos um edifício de Deus. Ademais, meus irmãos, por que nos reunimos? Porque a igreja deve viver e praticar, entre outros, os chamados mandamentos de mutualidade ou reciprocidade, uns aos outros. Esses mandamentos são todos relacionais. Você não cumpre esse mandamento vivendo sozinho. Amai-vos uns aos outros. Eu tenho que ter quem amar. Todos pedem objeto direto. São verbos transitivos que pedem objeto direto. Então, amar, honrar, edificar, proteger, confortar. Quer dizer, você ama alguém, você honra alguém, você edifica alguém, você protege alguém, você conforta alguém, você exorta alguém. Você precisa da igreja, tanto para exortar, como para ser exortado, ser advertido. Você pode perguntar a um irmão, eu não entendi bem o que o pastor falou, o que significa a minha vida, estou atravessando um problema, irmão. Quero o seu conselho. O irmão é advertido, ouve, aprende, e será uma bênção. Nós precisamos da igreja. Problemas de família, como precisamos de ajuda. O único lugar do mundo hoje, o único lugar do mundo que fala bem da família é a igreja. O mundo quer destruir a família. O progressismo quer destruir a família. Só a igreja católica e a igreja evangélica, porque a pastoral da família católica é excelente. Evidentemente que os padres têm uma dificuldade de aconselhar casais, porque são solitários, não é? Alguns padres hoje têm adotado o seguinte, convidam casais bem-sucedidos, unidos, fiéis na igreja e pedem que esses casais aconselhem os noivos. Porque o padre não entende disso. E se entender do riscado é um mau sinal. Então, é preciso que nós estejamos juntos. A igreja é o centro de valorização do indivíduo, valorização da família, valorização da juventude, valorização do casamento, valorização da criação de filhos, valorização da vida. A igreja é contra o aborto. Então, meus irmãos, a igreja é isto. Você pode amar, honrar, edificar, proteger, confortar, estando na igreja. O exemplo da igreja de Jerusalém é prova disso. Os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Aprendiam aos pés dos apóstolos. A igreja é mestra, a igreja ensina. Não é isso? Celebrava as ordenanças, o partir do pão, como vamos fazer hoje à noite. A gente faz isso na igreja. Não celebra a ceia isoladamente. É uma cerimônia congregacional. Mesmo que alguém seja doente, e o pastor for com 2 ou 3 lá e celebrar, é a igreja representada lá, nesse momento, com aquele irmão que não pode vir à igreja. Mas é a igreja. Então, irmãos, nós podemos cumprir os propósitos de Deus na igreja, reunidos. Porque Jesus promete estar entre nós. Como disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus está aqui. E você está perdendo. Ah, pastor, Jesus está comigo. Está, mas está entristecido. Porque você não está demonstrando amor a Ele, indo à igreja dele.
pela qual ele derramou o seu sangue. Um crente desigrejado não pode ser feliz. Você precisa da igreja. Mas para que nos reunimos? Nos reunimos para adorar a Deus, engrandecer seu nome. Aqui já cantamos hoje. Ouvimos os cantantes, não é isso? Eu fico sentado, porque eu tenho um trato com o pessoal da música. Eu me comprometo a ficar sentado enquanto eles cantam em pé. E depois eu me comprometo a ficar em pé enquanto eles estão sentados. Como eu tenho de pregar, e já sou idoso, tenho 91 anos, então eu não vou ficar em pé o tempo todo cantando e depois pregando. Não dá. A velhice começa nas pernas. Se as minhas pernas tivessem a mesma vitalidade da minha cabeça, eu teria ido a Paris para correr a maratona. Mas as pernas não aguentam. Por isso eu faço fisioterapia 2 vezes por semana, para ter equilíbrio, para poder ficar em pé, falar, movimentar-me. Eu tenho medo de lugar que não tem corrimão. Eu falei com o pastor baixinho ali. Eu vi vários irmãos descendo com dificuldade. Então é bom pôr, viu, pastor? Corrimões ali e ali. E então, se eu visse o corrimão lá, eu teria entrado por lá. Entendeu? Porque velho valoriza demais o corrimão. Eu, por exemplo, descia 10 andares, nosso edifício, não é? Lá da primeira igreja. Descia correndo, pela escada, sem segurar em nada. Mas era jovem. Mas agora tem que descer segurando o corrimão e com cuidado. Porque quando a gente é jovem, quebra um osso, conserta logo. O velho pode morrer. Se quebrar um fêmur, já era. Despeça-se da vida, beija a viúva e vai embora. Então, eu tenho cuidado, sabe, em estar aí. Bem, para orarmos juntos, gente. Nós aqui oramos juntos, nós edificamos uns aos outros por nossa palavra, nossa presença. O culto é de toda a igreja e da igreja reunida. Nós não estamos no culto não como espectadores, mas como adoradores. Podemos não estar no coral, podemos não estar tocando, mas nós estamos adorando com o povo de Deus. Estamos juntos. Mas estamos unidos também para aprender a palavra de Deus. Que coisa linda, gente. Nós, todo domingo, toda quarta-feira, não sei se esse é o dia semanal de vocês, mas ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Um crente, depois de muitos anos de vida cristã, um crente fiel, compareça aos cultos, aprendendo, ele pode ensinar, pode ser analfabeto, mas ele ensina a doutores e a pós-doutores a palavra de Deus. Houve uma senhora lá no Rio, que era professora no Pedro II, colégio de alto nível. Ela tinha uma empregada, crente, analfabeta, mas ela trabalhava cantando o hino. Um dia ela chamou essa empregada, eu quero que você ore por mim. Estou com um problema assim. Ela empregou, orou. Ela foi abençoada por Deus, foi para a igreja do Meyer, batizou-se, tornou-se membro da igreja. Aquela empregada, por seu louvor, servindo a Deus. Sabe quando a gente canta, rende mais, produz mais, cante mais, e você vai ver. Meus irmãos, a minha esposa teve, há 18 anos, um AVC severíssimo. Ela ficou hemiplégica do lado direito, porque o AVC foi do lado esquerdo, um grande AVC, isquêmico. Perdeu a fala. Não conseguia falar. Então teve que reaprender e aos poucos fala algumas coisas. Mas na hora de cantar hino, eu começo a cantar, ela canta junto, direitinho. Gente, como é bom decorar os cânticos. Quando você não puder cantar, não tiver condições, não tiver memória, você vai lembrar. Porque o cântico fica na nossa alma. E nós louvamos ao Senhor. Como é boa igreja. Minha
esposa foi batizada com 7 anos de idade. Eu com 15 para 16. Mas ela com 7. Então ela ouviu mais hinos e aprendeu mais hinos do que eu. Mas ela canta. Ontem chegamos a fazer no culto doméstico um dueto. Especialmente do coro. Eu fiz a segunda voz. Ela a primeira. Ela é um mezzo-soprano. Já foi solista em coro e tudo. Ah, meus irmãos, como é bom adorar juntos. Como é bom estar juntos na casa do Senhor. Ainda que o templo de Jerusalém não tivesse assentos, não é? Como tem os nossos, mas o salmista diz, alegrei-me quando me disseram. Ah, foi muito baixinho. Vocês não estão alegres. Então, eu vou dizer a primeira parte, vocês vão dizer a segunda. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Pois é, vamos à casa do Senhor. Digam você em casa, vamos à casa do Senhor. E você está sozinho, não tem quem cante ao seu lado. Ah, então, precisamos estar juntos para cantar, para adorar. Os crentes de Jerusalém, não é? Diz o historiador Lucas, estavam aos pés dos apóstolos para aprender. Na igreja nós aprendemos. Aqui é uma escola de vida. A educação cristã é para a vida, não é um decoreba, como se fala. Não é para você decorar fatos bíblicos, é para viver os ensinos bíblicos. E aqui a gente aprende a viver. Então, a igreja se reúne para celebrar as ordenanças. A igreja se reúne para o batismo. Onde é que está o batistério? Hein? Ah, ele é móvel. Batistério móvel. Talvez fosse uma coisa assim, que os convertidos de Filipos, do presídio de Filipos, foram batizados, né? Porque a família dele toda. E a família envolvia os filhos e aqueles que trabalhavam na casa. De madrugada, foram batizados. Que coisa, hein? Não havia batistério como o nosso. A aguinha aqui é morna. Naquele tempo era fria. Eu já batizei no Rio Jordão, água fria. Batizei em fevereiro, inverno. Já batizei lá, 2 vezes. Eu fui 11 vezes a Israel. Então eu já batizei algumas pessoas lá. Deram a profissão de fé e foram batizadas. Meus irmãos, como é bom estar como igreja. Vocês não sabem, vocês são os bem-aventurados. Mais vale um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Então, a igreja se reúne para adorar, para aprender, para servir, aprender a palavra de Deus. Para sermos amados, para amar, nós nos reunimos. Para ser edificados, para ser consolados, para edificar, para consolar. Estamos na igreja reunidos para ser corrigidos, para sermos exortados e para exortar e ajudar, e usados para confortar. Vejam só, 100 vezes os mandamentos uns aos outros ocorrem no Novo Testamento em 94 versículos. Agora, como eu poderei demonstrar amor ao meu irmão, ajudar o meu irmão, ajudar a carregar o seu fardo, confortá-lo, exortá-lo e ser exortado por ele, se eu estiver longe deles, se eu estiver sozinho? Você precisa se reunir na igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 14 e 15. Eu sei que estou pregando demais, ainda há a ceia. Mas a ceia hoje é rápida, não é? A ceia hoje foi rapidinha. Lá na primeira igreja foi durante um hino. Porque eles servem lá ainda a ceia, a moda antiga da Covid, não é? Aqui não, é ao vivo. Aqui são os cálices, está o pão. Estou gostando daqui. Bem, agora, vejam só. Vamos ler este texto bíblico. Também, juntos, também exortamos vocês, irmãos,
a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Isso é igreja. Por isso a igreja se reúne, por isso a igreja aprende, a igreja celebra. Agora, em última análise, a igreja aprende, a igreja se reúne para se espalhar depois. Um grande mal da igreja de Jerusalém foi se reunir e não se espalhar. Jesus disse aos discípulos que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Eles ficaram e mais os convertidos eram 120 pessoas, inclusive os irmãos de Jesus estavam lá no cenáculo. Quando desceu o Espírito, com poder, para habilitá-los a testemunhar. Eles se juntaram ali para depois espalhar o Evangelho, vendo as comunidades carentes. E o pastor vai pregar sobre isso. Como a igreja sai, a igreja segue os passos de Jesus. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Não se pesca em aquário ou dentro de casa. A gente tem que sair e ir ao mar. Então, nós nos reunimos para sair depois. Sair e evangelizar. A religião verdadeira vai ser vivida amanhã, segunda-feira. Uma vez preguei um sermão lá na primeira igreja sobre religião de segunda-feira. Porque religião de domingo é fácil. A gente está aqui, canta, ora, é muito bom estar aqui. E depois, o chefe, o colega de trabalho, as pessoas que não são simpáticas, as pessoas que são esquisitas, as pessoas que são mal-humoradas, as pessoas que só reclamam da vida. Como é bom estar junto de uma pessoa que só reclama, não? Por exemplo, como os velhinhos que chegam na casa dos filhos, netos, e começam a reclamar. Estou com dor aqui no ombro, estou com dor nas pernas, estou com dor. Ninguém quer ficar perto desse velhinho. Eu peço a Deus que me livre. Se sentir dor, que eu fico em casa. E se for, me dê forças para aguentar firme. Sem ficar reclamando. Ninguém gosta de ficar perto de quem reclama. Ainda mais reclamar de nora, reclamar de genro, reclamar de neto. Não reclame, abençoe, ore. É isso que a igreja ensina. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós sejamos igreja assim, que nos reunamos. Nós estudamos e estamos juntos para crescermos juntos no conhecimento do Senhor e aprendermos a viver e aprendermos a conviver. Todos são diferentes aqui. Cada um vem de um lugar diferente, de uma família diferente, de famílias bem estruturadas ou desestruturadas. Uns vêm da cidade, outros vêm do interior. Uns vêm da Bahia, outros vêm do Ceará. Há baiano aqui? Não. Levante a mão. Olha lá. Baiano é em toda parte. É uma coisa impressionante, não é? Olha, baiano é a gente que eu mais amo. O baiano é o mais bem-humorado que eu conheço neste país. O baiano conta piadas deles mesmos. Todas as piadas de baiano que eu conheço, eu aprendi de baianos. E alguém que ri de si mesmo mostra maturidade. O sujeito imaturo não ri de si mesmo, ri dos outros. E quando riem dele, ele briga. Entende? Então, baiano é assim. Cearense, gente boa. Eu estava uma vez no aeroporto de Tessalônica, na Grécia, com a minha esposa. Fomos para o aeroporto, porque houve uma greve de trens. Fomos de Atenas para Tessalônica, 400 quilômetros, fomos de trem. Mas não havia trem de volta, porque havia greve. Então eu tive que comprar passagem de avião. Cheguei no aeroporto,
comprei a passagem, só daí a 2 horas que embarcaria. Mas aí fomos passear dentro do aeroporto. Havia uma loja de lembranças da Grécia. A minha esposa achou tão bonitinho e tal. Eu digo, meu bem, é muito caro. Aí o homem lá de dentro diz, não é caro, é barato. Era um cearense, dono de uma loja no aeroporto de Tessalônica. Brasileiro está espalhado por todo o mundo, gente. Bem, nós precisamos estar como família de Deus. Quando eu vou para um país, eu procuro uma igreja. Vou para o Japão, como já fui, procurei uma igreja, em Kobe. Fui para Israel, procurei igreja. Eu ando pelo mundo e procuro igreja, porque é a minha família que se reúne. Louvado seja Deus. Meu espectador, volte para a sua família. Não sei qual é, onde fica, mas volte para a sua família. Você precisa da igreja. E a igreja precisa de você. Deus nos abençoe. Amém.